Então, o que é decidido é a decisão do Legislativo, independente da autoria. Penso para a gente ter isso bastante claro. O vereador Anderson Ferreira da Silva apresenta a moção de repúdio referente à ação policial que recepcionou a delegação de jovens de Curitiba na 3ª Conferência Estadual de Juventude do Paraná. Para discutir a moção, o vereador Anderson. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Aqui o Helder Lazaroto, que está presente, e também a comunidade. Senhor presidente, esta é uma moção de repúdio apresentada a uma ação, e não a toda a Polícia Militar, mas uma ação isolada que aconteceu na Conferência Estadual de Juventude, onde a delegação de Curitiba foi obrigada a descer do ônibus e sofreu uma revista policial de forma vexatória. A gente trouxe para esse legislativo, uma vez que já foi aprovado na Câmara, no Senado Federal também, a mesma moção, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, foi aprovado também na Câmara Municipal de Curitiba. Ela vem trazer exclusivamente uma moção, uma postura nossa, referente a essas abordagens que não condiz com a realidade do evento. Os jovens que lá foram para discutir políticas públicas, para fazer discussão de temas importantes. Gostaria de frisar aqui que estavam vários membros da Prefeitura de Curitiba também neste ônibus, né? E também sofreram essa revista. Foi vou dizer, uma sorte tremenda que os nossos jovens aqui de Colombo estavam no ônibus anterior da mesma Prefeitura de Curitiba, porque nós fomos com a Prefeitura de Curitiba, porque aqui não houve o transporte para levar os jovens para a conferência. Nós conseguimos articular com a Conferência Estadual e ir lá com os membros da Pastoral da Juventude que conseguisse vagas para os jovens e os delegados de Colombo participar da Conferência Estadual. Foram 2 ônibus, um que estava a delegação de Curitiba e Colombo e um que só estava a delegação de Curitiba. Esse que estava só a delegação de Curitiba foi o único ônibus que sofreu essa abordagem policial. Eu gostaria de frisar aqui que nenhuma conferência que eu conheço no estado tem articulação assim para que os membros que estão lá representando os municípios, eles sofram qualquer tipo de ação policial. Eu achei uma situação muito ruim e por isso que eu trouxe essa moção para que a gente se some junto com os gestores de Curitiba, que também estão fazendo, também com o Conselho Municipal de Juventude de Curitiba e os demais órgãos que eu já citei, para que a gente faça uma postura e para que a gente aqui garanta que o jovem não seja novamente tratado como um cidadão problema. Ainda mais que foram discutir temas importantes, inclusive para o nosso estado e para o nosso município. São essas considerações. Eu gostaria de pedir o voto dos demais vereadores para que a gente pudesse enviar a nossa posição política para esta ação policial. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Vereador Gilja. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso amigo Helder Lazaroto, que se faz presente, senhores da imprensa, a comunidade se faz presente. Confesso, senhor presidente, que essa defesa, e para justificar o meu voto contrário a essa moção, eu acho que não há a necessidade da nossa parte de sermos tão severos com a polícia militar que estava ali. E eu posso falar com propriedade porque eu estava na conferência, passei a noite acordado, porque o primeiro ônibus que chegou na conferência foi o ônibus da delegação de Curitiba, às 4h40 da manhã, e eu estava lá e recepcionei os jovens que ali estavam. Mas eu gostaria de justificar e explicar para vossas excelências o que de fato aconteceu. Faxinal do Céu, para os senhores que não sabem, eu vou falar um pouco rápido por conta do tempo.
outrora se chamava, e ainda é chamada de Universidade do Professor, foi uma área que foi construída pela Copel para cursos de capacitação. Na verdade, foi construída quando estava sendo construída a usina de Foz do Areia, na cidade de Pinhão, e ali abrigava como alojamento os funcionários da Copel. E há décadas, funcionários da Copel que aposentam, que continuam trabalhando no horto, trabalham ali naquela região, eles moram ali dentro daquele espaço denominado de Faxinal do Céu. E é um espaço muito grande, é um espaço onde o jovem vai para lá, e nós estávamos em uma quantidade significativa de quase 600 jovens, e eles, não, a Faxinal do Céu, vereador, não é o município, a Faxinal do Céu está dentro da cidade de Pinhão, tá? Para Vossa Excelência, só para dar luz a nossa linha de pensamento. Então, a Universidade do Professor, e que se chama, existe uma cidade também chamada de Faxinal, mas não é o caso dessa. Faxinal do Céu está dentro do município de Pinhão, e lá dentro a estrutura é tão grande que existe uma escola estadual dentro desse espaço. Então foi acordado com a Polícia Civil e com a Polícia Militar que todos os ônibus que entrassem seriam revistados, que era um pedido do pessoal da Copel e dos moradores ali, e eles assim pediram, e o governo do estado colocou uma delegacia móvel. Por coincidência, e daí para não parecer que é uma perseguição política com relação à delegação de Curitiba, eu estou justificando que eu estava lá na coordenação, credenciei todos os delegados que chegaram naquela conferência, eu estava lá colaborando e credenciei todos, então posso falar com propriedade. Então o primeiro ônibus que chegou foi o ônibus de Curitiba. Ainda bem que foi o ônibus de Curitiba, porque estavam ônibus com gestores. E daí entraram com os cães farejadores, cheiraram as malas, e o pessoal, os gestores de Curitiba, começaram a reclamar e ligaram lá na coordenação. Olha, o pessoal está se sentindo constrangido e coisa e tal. E daí fizemos uma reunião rápida com o delegado e falamos, não tem como deixar quieto essa questão de revistar todos os ônibus que entrarem, vai rasgar mala, vai assustar os jovens que estão vindo. E foi resolvido o problema de imediato, e foi o único ônibus do evento que foi revistado. Não porque era o ônibus de Curitiba, porque depois desse primeiro ônibus, nós fizemos uma reunião, convidamos o delegado e falamos, o pessoal da Pastoral da Juventude chegou lá e falou, gente, não há necessidade, vamos conversar, deixa quieto, nós vamos monitorar todos os ônibus para que a gente tenha certeza de que não há nada ilícito lá. E prontamente o delegado e a polícia militar que estavam lá atenderam o pedido da comissão organizadora e dos jovens que foram nesse ônibus. Então, não vejo, com todo respeito o posicionamento, cada um é dono do seu mandato, mas o meu voto é contrário a esse voto de repúdio. Não vejo a necessidade, após essa situação e após explicar para Vossas Excelências, se fosse todos os ônibus, mais uma vez resolvido o problema, uma vez identificado que nós teríamos muitos problemas, revistar todos os ônibus, e o delegado nos atendeu, e a polícia militar nos atendeu, e a Secretaria de Segurança que estava lá. Então não vejo a necessidade desse voto de repúdio, e eu voto contrário. Vereador Ratinho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente, em virtude das falas já aqui colocadas aqui, né, e até não me sinto à vontade para votar sobre essa matéria. De repente, ler essa moção, não foi lida, né? Essa moção de repúdio foi lida? Não, mas a gente pode ler. Isso, eu preferia que fosse lida, né? E tem um pouco de dúvida, não sei se o vereador Gilgena pode até esclarecer, né? Porque havia uma orientação para que a polícia militar fizesse ação, é isso? Não, então a polícia militar havia uma orientação. E a moção de repúdio está sendo enviada para quem? Para a polícia? Porque a polícia fez mais que o dever deles aí, na verdade, né? Não, o pensamento aqui. Se havia uma orientação, só para garantir a palavra, excelência. Se havia uma orientação da organização, olha, nós queremos que reviste os ônibus para nós evitarmos até que entre os jovens tenha alguém que realmente pode causar problemas,
Que, lógico, quantos jovens seriam? Quantas conferências tiveram lá? Querido, eu sei disso, mas eu não estou condenando ninguém. Eu não estou condenando ninguém. Então, existia uma solicitação da organização para a polícia militar para que fizesse isso. Vamos dizer, nós temos um evento esportivo. Não paga ingresso. Já tivemos revistas antes de adentrar um estádio de futebol. E eu não vejo muita diferença de um evento para o outro. Bom, a senhora pode pensar diferente. Excelência, a senhora pode pensar diferente. A vereadora pode pensar diferente. Excelência, continua a sua explanação. Vamos garantir a palavra. Certo, então eu vejo que a moção, no mínimo, está sendo endereçada à entidade que não tem nada a ver. Excelência, né? Então, o que eu peço, senhor presidente? Só um pouquinho, Excelência, como Vossa Excelência pediu, só dar um pause aqui. Do artigo 160 do Regimento Interno da Casa, Excelências, o vereador que abaixo subscreve a presente moção de repúdio a ser encaminhada ao governo do Paraná referente à ação policial que recepcionou a delegação de jovens de Curitiba na terceira Conferência Estadual da Juventude. Venho primeiro desta somar forças ao Conselho de Juventude de Curitiba e à Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Curitiba e expressar repúdio à ação policial que recepcionou exclusivamente a delegação de Curitiba em sua chegada na terceira Conferência Estadual de Juventude, realizada entre os dias 17 e 18 de outubro de 2015 no município de Faxinal do Céu, Paraná. Na madrugada do dia 17 de outubro de 2015, na entrada do local onde seria realizada a conferência, policiais fortemente armados e se utilizando de cães obrigaram os gestores públicos, representantes da sociedade civil e jovens que compunham a delegação de Curitiba a desembarcarem do ônibus onde estavam e submeterem a revista policial. Somente a representação curitibana foi submetida a essa situação, o que põe em descrédito a alegação dos representantes do governo do estado de que ali seria uma operação padrão para a própria segurança dos participantes. Repudiamos esta ação por entender que ela criminaliza a juventude e se mostra incoerente com o caráter do evento. É inadmissível que no espaço de construção de políticas públicas de juventude adote ações que perpetuam o paradigma da juventude problema. Acreditamos que as ações de segurança em eventos como este devam ser previamente planejadas com a participação dos jovens e das jovens e da sociedade civil, pautadas pela boa relação entre policiais, cidadãos e cidadãs e pelo respeito. Excelência, para concluir a vossa defesa. Senhor presidente, eu não me sinto ainda à vontade de votar, seja favorável ou contrário. Eu acho que nós precisamos de mais elementos para fundamentar esta moção de repúdio, porque, para mim, tem que ser endereçada para outro segmento, não para a polícia militar, porque o governo do estado, mas aí está, o governo do estado foi o responsável, então, Excelência, concluindo. Né? Então eu gostaria mais essa informação que eu tenho dúvida. Se é uma comissão que definiu que a polícia militar deveria fazer isso, é essa a resposta que eu preciso, e por virtude disso não sinto seguro para votar com consciência, porque uma moção de repúdio, logicamente que não é uma coisa que vem para plenário assim constantemente e que deve ser bem refletida. Não estou dizendo que não houve exagero, não estou dizendo. E se houve, nós vamos ter que refletir melhor. Então eu pediria até a vista, senhor presidente, para uma próxima sessão. Não cabe, apenas Vossa Excelência, tendo as documentações feitas, Vossa Excelência terá por direito e por dever votar favorável ou contra. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se de outra forma. Os que discordam da moção. Aprovado com apenas rejeitada com... mantenha o braço levantado, por favor. 1, 2, 3, 4 votos contrários. Obrigado.